Bom dia a todos que nos assistem. Essa é a nossa segunda live. Hoje é 15 de abril de 2020. Nós estamos nesse contexto de pandemia, de isolamento social. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de falar é boa saúde a todos, né? Nós estamos nessa apresentação de live semanal. Eu sou o Luiz Pedrosa, conosco nós temos o Carlos Haddad, professores do curso de Administração Judicial Aplicada lá no Tribunal do Estado do Piauí. Nós temos, só para colocar o contexto, nós temos 20 unidades no interior do Piauí, que nos acompanham à distância, e 11 unidades na capital e cercanias que estão fazendo uma implantação prática. Nós tivemos aí em Teresina, algum tempo atrás, não pudemos nos encontrar, mas esse momento há de vir, né? Então, com o objetivo de fazer essa sincronização com a equipe, com os participantes do curso, toda semana a gente está fazendo essa live e trazendo temas novos para discussão e tudo mais. Então vamos embora, né? Essa live de hoje a gente vai falar sobre ritual de gestão. Mas antes de falar sobre ritual de gestão, nós temos uma série de coisinhas para falar. Coisinhas da nossa rotina, tá certo? Então, a primeira coisa, no cronograma inicial planejado, a gente faria uma transmissão. Essa seria a segunda coletiva, de qualquer maneira. Teria essa transmissão em que a gente discutiria dúvidas, discutiria coisas, detalhes do curso, passaria conteúdo e tudo mais. Então, essa live de hoje, ela é uma partezinha da segunda coletiva que abre o segundo ciclo do curso, são 6 ciclos, né? Fechando o primeiro ciclo e abrindo o segundo ciclo. Carlos, Luiz, tem alguma coisa para falar? Isso, e acho que vale falar o seguinte, né? A live nós estamos sempre escolhendo um tema para poder discutir. Hoje é o ritual de gestão, mas nós também vamos tratar de boas práticas na live, vamos tratar de dúvidas que foram apresentadas, né, na nossa plataforma digital. Então é muito importante que os participantes do curso do Tribunal de Justiça do Piauí, e mesmo quem esteja de fora assistindo e que tem alguma dúvida, queira nos encaminhar pelo Instagram, que alimentem esses fóruns, né? Os fóruns de discussão, de boas práticas e de dúvidas. Legal. Muito bem. Olha só, uma outra coisa que a gente queria falar. Na plataforma EAD, eu espero que vocês tenham percebido que temos algumas abas novas, né? Na aba de boas práticas, tem lá uma das aulas, um videozinho falando sobre benchmarking e as boas práticas, né? Então, tem a aba de boas práticas, por favor, alimentem, né? E também temos a live das live no Instagram. Então, essa live de hoje, daqui a pouco, vai aparecer, vai figurar na nossa plataforma EAD, para vocês, eventualmente, assistirem mais de uma vez, faz parte do jogo. Também nós estamos disponíveis no nosso canal do YouTube, Instituto Haja, né, no YouTube, você também vai poder assistir essa live no YouTube. Exatamente. Vamos falar sobre o fórum de dúvidas, Carlos? Vamos. Eu queria começar, então, falando uma dúvida que foi apresentada pelo Sérgio Santiago, e achei que foi muito interessante, porque ele fala justamente sobre aquela questão da maturidade da gestão. No ciclo número 1, a gente falou que as unidades judiciárias, elas quase que seguem um processo que a gente pode acompanhar, que é uma maturidade que ela começa muito reativa no início, né? As pessoas vão assim, apagando incêndio, não tem muito planejamento. Depois ela se torna mais organizada, uma coisa planejada, avançando para aquela maturidade da gestão proativa, até chegar naquele último estágio que seria o síncrono, em que todo mundo já trabalha assim, quase que um lendo o pensamento do outro. E ele me perguntou, durante esses 7 meses do curso, é possível alcançar esse último estágio, né, da maturidade da gestão síncrona? Eu já falei aqui, o modelo de gestão não é um raio que vai cair na vara, na unidade judiciária, que todas as pessoas vão sofrer uma transformação imediata. Tudo vai depender muito do que a pessoa se dedica a ele. Ou seja, se o grupo está muito interessado, se está participando, obviamente que os resultados serão colhidos com mais êxito e com mais rapidez. Mas eu acredito piamente que se o grupo se envolver, se dedicar, houver comprometimento, eles conseguem chegar a um nível até de proatividade. Ou seja, já vai estar muito além do mero planejamento, eles já vão começar a antecipar problemas, vão começar a prever coisas para longo prazo, e isso aí eu acho que nesses 7 meses é um tempo suficiente para se chegar a esse
a esse objetivo. Ô Carlos, no mínimo, a gente tem que sair da gestão reativa, que é o apagar incêndio, reagir às demandas do balcão, reagir às demandas dos advogados, reagir às urgências que chegam na vara, né? Parar tudo e reagir, só reagir. A gente tem que sair desse estágio de gestão reativa para passar por uma gestão um pouco mais planejada, um pouco mais organizada. Então, só da gente fazer esse passo, que talvez seja um passo mais difícil, né, já tem um ganho enorme. Porque na gestão reativa, a gente chega no final do dia e se pergunta, puxa, o que eu fiz mesmo hoje? E não lembro o que a gente fez. Ou seja, a gente não fez nada do que a gente queria, do que a gente planejou, né, o que a gente precisava fazer. O pior não é nem chegar no fim do dia, né, Luiz? É chegar no fim do mês, às vezes no fim do ano, e olhar para trás e falar assim, o que eu fiz? O que eu planejei para esse ano e eu cumpri? E, na verdade, sequer houve planejamento. Então, realmente, é como a marcha do carro, né? A primeira marcha é aquela mais forte, que vai fazer o carro sair do zero, da inércia, para adquirir velocidade. Então, realmente, sair dessa gestão reativa e já avançar para um planejamento já é uma grande vitória. Legal. Vamos falar das boas práticas, Carlos? Sim. Pelo menos houve inauguração das boas práticas, né? O Clarindo enviou uma boa prática, parece que ele não está na unidade judiciária, mas ele falou, uma boa prática que existe aqui no Tribunal de Justiça do Piauí é a Central de Apoio ao Primeiro Grau. Ele não esclareceu exatamente em que consiste isso, né? Eu até fiz algumas perguntas, estou esperando ele me responder. Mas eu acho o seguinte, é importante que quando falar da boa prática, né, especifique com mais clareza, né, o que se trata e uma coisa importante, que benefício que trouxe para a unidade judiciária ou para o tribunal. Eu acho que assim, isso é muito importante, mas eu acho que o Clarindo já está de parabéns, né? Ele inaugurou o nosso Fórum de Boas Práticas e o objetivo é que esse fórum seja alimentado por todos vocês e que ele seja algo assim, no final do curso, muito rico, que vai revelar a inteligência coletiva que existe no Tribunal de Justiça do Piauí. Então, Clarindo, uma pergunta-chave na hora que a gente propõe uma boa prática é tentar responder a pergunta, que benefícios que essa boa prática trouxe, né? Assim, quais os benefícios, os resultados e a que custo que obviamente, foi implantada. Tá bom? Vamos seguir em frente, Carlos? Vamos. No fórum de discussão. Vai lá, o fórum, o fórum eu só vou apresentar, né? Nós criamos esse fórum de discussão. O tema era basicamente assim, foi bem resumido o título, né? Eficiência, eficácia e envelhecimento. Na verdade, a gente queria saber o seguinte, às vezes a mão de obra, né, vai passando o tempo, vai envelhecendo aí ao longo dos anos e nós estamos cada vez mais recorrendo a sistemas informatizados para poder fazer nosso trabalho na justiça. E como é que a gente vai conciliar isso? Às vezes uma pessoa que não é da era digital, que precisa lidar com esses sistemas, como conseguir eficiência e eficácia conciliando com esse envelhecimento? Acho que todo mundo, houve um consenso, né? Eu vi contribuições muito interessantes, o pessoal, mas houve um consenso nesse aspecto aí, que a capacitação contínua, ela é fundamental, né? Capacitação contínua, e isso nos liga a alguns temas que nós vamos ver aí pela frente, por exemplo, a gestão do conhecimento, né? Essa questão de fazer cartilhas, manuais, apresentações sobre temas que envolvem os servidores no dia a dia, nas rotinas do dia a dia, né? Uma outra coisa importante que a gente pensou foi a questão do rodiziamento de funções. Quando você rodizia as pessoas, num primeiro momento, você tira as pessoas da zona de conforto, mas provoca um aprendizado enorme para todo mundo que entra no rodiziamento. Quando a gente propôs o rodiziamento lá em Montes Claros, a gente não fez com todo mundo na vara, a gente escolheu exatamente quem iria passar pelo rodiziamento primeiro, né? A gente fez a gente planejou esse rodiziamento, mas depois de algum tempo foi excepcional. Todos os participantes agradeceram e gostaram da experiência de aprender outras coisas, de sair da zona de conforto, sair da caixinha, né? Então, isso foi uma coisa muito boa. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre a questão do reforço positivo. Nesse ciclo agora, a gente já vai falar sobre liderança, né? A capacidade da liderança de motivar, de inspirar. Então, existe a coisa do reforço positivo, que é você ver
eventualmente pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, se esforçando para usar tecnologia, né, para superando as dificuldades, né, para trabalhar com o sistema, para superar essas dificuldades. Eu acho que, nessa hora, o papel do líder é reconhecer, elogiar, oferecer apoio, né? Então, apesar da nossa equipe estar envelhecendo, e não tem jeito, a gente tem mais dificuldade mesmo em lidar com a tecnologia na medida que a gente vai envelhecendo, a gente não acompanha o ritmo de mudanças, né? A ideia é estimular o esforço e elogiar, né? Fazer esse reforço positivo. Você queria falar alguma coisa, Carlos? Eu acho que é isso, Luiz. A gente precisa desenvolver essa motivação, né? E tem um detalhe importante. Muitas vezes se fala, o servidor ele está no fim da carreira, e servidor ou magistrado que seja, né? Ele está no fim da carreira, ele está mais parado, não quer dar um sangue, ele está contando os dias para se aposentar. Mas eu acho que a gente tem que ver pelo outro lado também. Será que esse servidor, esse magistrado, eles não querem deixar um legado? Será que para eles não é importante que, assim, no fim dessa carreira, eles instruam os mais novos? Eles são enciclopédias, eles têm muito conhecimento acumulado ao longo de anos. Então, assim, essa situação de passividade realmente tem que ser evitada. Eles têm que saber que eles podem deixar uma boa herança para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que estão trabalhando com eles. E acho que isso aí acaba que reforça, né, a autoestima deles, né? Saber da importância que tem, apesar de não muito habituados com o novo contexto tecnológico. Então, Carlos, falando em autoestima, eu acho que dos pilares da autoestima, como nós vamos ver mais na frente no curso, é essa prática da afirmação. Então, chamar os servidores mais sêniores, com maior experiência, para apresentar a experiência, para contar casos, para compartilhar coisas, também favorece esse reforço da autoestima e do engajamento deles, para a gente, eventualmente, não só usar o conhecimento que eles têm, como também mantê-los engajados, né? Não tem nada melhor do que isso. Tem um filme agora no Netflix que eu acabei de assistir, chamado O Estagiário, que o Robert De Niro, com 70 anos de idade, se engaja numa empresa de tecnologia, uma startup, como estagiário. É uma delícia ver aquele senhor de idade se esforçando, pegando coisa para fazer, o nível de engajamento dele. Eu recomendo esse filme. Vamos seguir em frente, Carlos? Vamos. E aí eu queria também falar a respeito dos temas de discussão do fórum, né? Nós vamos agora, essa semana, então, encerrar esse fórum, né, a respeito do envelhecimento, eficiência e eficácia. E nós já vamos, essa semana também, já no ciclo 2, lançar o nosso próximo fórum. Eu acho que o tópico, né, algo que chamou muito a atenção da gente, foi o paradoxo que existe nas unidades judiciárias, né? Celeridade processual e atendimento, né? Como que a gente concilia isso? Muitas vezes o magistrado, o servidor, eles gastam tempo demais prestando atendimento a advogados e partes. Isso, de certa maneira, vai acabar dificultando a realização do trabalho, né? Como é que o magistrado vai ter concentração para despachar um processo, desenvolver uma sentença, se ele está sendo interrompido o tempo todo? E aí a questão é, como que a gente concilia esse paradoxo? Prestar um bom atendimento e também garantir celeridade. E a gente queria ouvir de vocês, né? Falem para a gente o que vocês pensam. Qual é a melhor forma de lidar com isso? Muito bom. Na realidade, esse módulo agora nós vamos falar muito sobre serviços, né? A gestão de serviços, e o serviço é tão importante para a sociedade, tão fundamental para a nossa democracia, que é o serviço jurisdicional. Então, na realidade, nós vamos ver ao longo desse módulo uma série de pequenas medidas que a gente pode tomar para educar o nosso cliente, para melhorar a percepção do serviço, da qualidade do serviço que ele vem a ter, né? Então, são técnicas, são pequenas coisinhas que a gente pode fazer que mudam a nossa maneira de lidar com o nosso trabalho, principalmente no balcão, no atendimento tete-a-tete, que é tão presente nas varas, né? Vamos seguir em frente? Então, pessoal, o tema para esse ciclo 2 agora, o tema para o fórum de discussão é esse, né? Como conciliar o atendimento pessoal e a celeridade, né? A paz de espírito que é tão necessária para despachar, para prolatar sentença, para avançar com a tramitação dos processos. Isso, então logo acabe a nossa live, eu já vou lançar esse fórum lá e fiquem todos convidados para poder participar.
Muito bem, então hoje o nosso tema da live de hoje é o nosso ritual de gestão. Assim, uma das coisas que eu fico um pouco receoso é de vocês acharem que o ritual de gestão é uma coisa muito sofisticada, uma coisa muito complicada, e não é, não tem que ser. O ritual de gestão é um momento em que a equipe se encontra para discutir não conformidades, para discutir coisas que podem fazer, para propor coisas que vão fazer. Quer dizer, o momento de gestão ele é um momento de socialização do conhecimento, é um momento da equipe. Então, primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que o ritual de gestão não tem que ser complicado, não é complicado, não tem que ser uma coisa sofisticada, vocês não precisam ter medo disso. Ritual de gestão é só um momento, um tete-a-tete da equipe. Né? Tenho isso em mente. E nós já fizemos um mini ritual de gestão com as equipes que estão na implantação prática via videoconferência. O que aconteceu? Todo mundo se juntou, nós discutimos as pedras do sapato, né? os pedidos ao gênio e tudo mais. Isso é um momento de gestão. Isso, exatamente, Luiz. Carlos. Pode ir, Carlos. Eu acho o seguinte, é um bate-papo, né? É um bate-papo que nós vamos tentar identificar problemas, nós vamos trocar informações, nós vamos colocar a nossa inteligência para trabalhar em conjunto. E é importante que a gente tenha isso, o espírito aberto, para poder conversar sobre os problemas, sem querer perseguir culpados, procurar caça às bruxas, nada disso. É justamente identificar as não conformidades, porque a partir daí vão começar a surgir essas soluções de melhorias. E isso a gente talvez pôde constatar nas videoconferências que realizamos. Algumas não conformidades foram apresentadas e eu acredito que a turma, nesse um mês aí que vai, né, ser um intervalo entre a primeira reunião e essa segunda, eles estejam pensando em soluções para as não conformidades que foram apresentadas no primeiro ritual. Então, Carlos, uma coisa que você fala muito e eu gosto de repetir para todo mundo é o ritual de gestão ele não tem que ser perfeito, ele tem que ser feito. Sabe, pessoal? Então é preferível fazer o ritual de gestão, ainda que incompleto, ainda que não seguindo todas as recomendações, mas fazer o ritual de gestão e, obviamente, agir. Só encontrar para encontrar, aí não é um ritual de gestão, vira um encontro social. Vamos tomar cerveja, vamos tomar comer um açaí, aí é diferente. O ritual de gestão tem um objetivo claro, que é a gestão da unidade. Né? Então, a única coisa que eu peço é isso, pessoal. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. As unidades do interior, que estão no EAD, podem já fazer o seu ritual de gestão, a sua discussão sobre as não conformidades, sobre pontos de melhoria. Uma coisa que eu estou recomendando para todo mundo é, na hora que vocês assistirem às videoaulas ou às lives, se tiver um insight, se tiver uma percepção de alguma coisa que pode ser melhorada, corre e anota, para não perder aquele ponto. Tá? E depois, obviamente, compartilha e tenta implantar. Vamos em frente, Carlos? Vamos. E uma sugestão também que eu daria para as unidades do interior é aproveitar aquele questionário do futuro desejado. Ele foi disponibilizado no ciclo 1, está lá na aula 3, e esse questionário vai permitir que as pessoas pensem a sua atividade na vara. Elas vão ver o que elas gostam, o que elas não gostam, quais são as pedras no sapato, o que elas gostariam para o futuro. E se cada servidor, magistrado, estagiário, terceirizado, o que seja, eles escreverem aquilo e começarem a debater, já é um ótimo ritual de gestão. Com certeza. Mas vamos falar sobre rituais, né? Na nossa vida, a gente participa de rituais o tempo todo. Só que a gente não tem esse olhar, esse estado de atenção ao ritual, como um ritual, né? Então vamos pensar que rituais que a gente participa, missas, cultos, batizados, formaturas, posse, né? Aniversários, velórios, né? Funerais, enterros, né? A gente passa por um ritual o tempo todo. E o ritual tem uma série de pontos em comum. Primeira coisa é que os rituais existem com um objetivo comum a todo mundo que está participando ali. Né? Então, quando a gente fala o ritual de gestão, o objetivo comum é gestão da unidade, é resolver problemas, é sincronizar a unidade. Entendeu? Já o aniversário é celebrar ali a passagem de ano da pessoa e tudo mais. Mas como todo ritual, tem uma certa liturgia. A liturgia deixa a gente mais tranquilo.
A gente sabe mais ou menos aonde nós estamos, em que ponto do ritual nós estamos. Então, uma coisa que eu adoro ver, por exemplo, é o comportamento coletivo nos aniversários, né? Cantou o parabéns, comeu o bolo, o que está na hora de fazer? Ir embora. Percebe? Quer dizer, a liturgia do aniversário, ninguém nunca nos falou que existe uma liturgia que você tem que ir embora, mas a verdade é essa, existe uma liturgia, um passo a passo, que à medida que as pessoas vão cumprindo a liturgia, você sabe aonde você está e a hora que você tem que ir embora, né? Então o ritual de gestão também tem uma liturgia, que nós vamos falar com vocês, né? A outra coisa importante, ritual de gestão não pode durar muito. Pensa uma missa, um culto que dure 6 horas, 4 horas, uma formatura, um discurso que dure 2 horas. Ninguém aguenta. O nosso espaço, nosso tempo de atenção, ele é muito curto, principalmente hoje. Então as coisas têm que ser curtas, objetivas, diretas. E no ritual de gestão, quando aparece um problema e a gente começa a debater o problema, é preciso a gente chegar e falar, olha pessoal, vamos marcar uma reunião para discutir esse problema, vou seguir com o ritual de gestão. Entende? A gente não pode deixar discussões de problemas dominar o ritual de gestão. O ritual de gestão tem um objetivo claro, cumprir a liturgia. Então, é que nem na missa, não adianta eu chegar lá, o padre chegar na homilia e ficar falando e nada da missa acontecer, tá certo? Então, quando discussões capturarem o ritual de gestão, você tem que parar e falar, não, pessoal, vamos marcar um outro momento para discutir isso e vamos seguir a nossa liturgia do ritual de gestão. Ô, Luiz, outra coisa, diga, pode falar, Carlos. É bom falar o seguinte, naturalmente, né, os primeiros rituais, eles têm uma tendência de demorar um pouco mais. A turma está, né, sentindo, se habituando a esse novo encontro, a esse tipo de procedimento. Eu me lembro que talvez, acho que foi em Montes Claros, o primeiro ritual de gestão durou mais de 3 horas. E a gente sentia que no final todo mundo saiu um pouco cansado. Quando eu estava aqui na coordenação da turma recursal, durante 2 anos, foram feitos 19 rituais de gestão. E acabou que no finalzinho, nos últimos rituais, acho que não passava de 1 hora a reunião. Então, assim, uma vez por mês, reuníamos por 1 hora para discutir as questões mais importantes e era feito de uma maneira muito tranquila. Então, assim, tenha um pouquinho de paciência nesse início, mas que depois as coisas fluem com naturalidade. Exatamente. Nesse início, as coisas parecem meio estranhas, né? É a competência versus a consciência. A gente tem uma competência de fazer, mas tem muita consciência que está fazendo aquilo, né? A gente percebe muito tudo que está sendo feito, né? Depois que você passa para a competência inconsciente, você faz o ritual de gestão, as coisas andam rápidas, discute o que precisa discutir, em 1 hora, 1 hora e meia, né? A coisa é muito mais rápida, flui muito mais, né? Então, vamos dar um tempo para a gente se acostumar com esse ritual de gestão. E tem que fazer parte da nossa rotina, né? Que nem faz parte da nossa rotina ir num aniversário, ir num culto, numa missa, entendeu? O ritual de gestão também tem que ser parte da nossa rotina mensal nas unidades. Vai lá, Carlos. Isso, e o ritual, assim, ele exige, né, como todo ritual, uma formatura, uma certa preparação. O que a gente recomenda? É importante que haja uma pessoa que seja o responsável pela organização. Todas as vezes que eu fiz o ritual, normalmente era o diretor de secretaria, né, o secretário de vara que assumia isso. E qual que é o papel dele? O papel vai ser definir um dia para isso, né, reservar um local para fazer isso. Normalmente o local é a própria vara, às vezes é a sala de audiência da vara, em que tem um espaço em que as pessoas, né, comportam o maior número de pessoas. Então essa pessoa vai ser responsável por isso. É importante que haja, assim, se não um projetor, ao menos uma tela de computador. Porque o recomendável é que cada setor da unidade judiciária apresente slides. Então, esses slides no PowerPoint, eles vão mostrar lá o que a pessoa fez durante o mês, o que o setor produziu, o que ele havia se comprometido a fazer, houve alguma não conformidade. Então, cada setor mostra os seus slides. Eu me lembro lá em Montes Claros, né, a unidade judiciária era a vara única, no início, nós tínhamos, na verdade, 11 setores. Como é que eram esses 11 setores? Era o setor criminal, setor civil, execução fiscal, tinha o pessoal do atendimento no balcão, tinha o pessoal da distribuição de processos, tinha um servidor que era o responsável pelos recursos humanos, o pessoal do almoxarifado, o gabinete. Então, assim, como havia muita gente, nós resolvemos dividir
cada um fazendo a sua apresentação e trazendo para a reunião mensal essas informações relacionadas a seu setor. Então, é importante que haja, então, um projetor, né, ou a tela do computador para exibir esses slides. E aí ressalta o papel do organizador. Não dá para chegar lá na hora, todo mundo com os slides no pendrive e ficar aqui, ó, deixa eu apresentar o meu, tal, tal. Com antecedência de 1, 2 dias, todos os slides têm que ser encaminhados para o organizador, e o organizador, então, vai colocar em ordem esses slides para que a apresentação flua tranquila, né, para que não haja interrupções. Ô Carlos, isso é um ponto super importante, até de respeito aos participantes do ritual de gestão. Porque, na realidade, imagina, você tem ali 10 pessoas reunidas para discutir questões da vara, 1 minuto, 5 minutos que se perca trocando pendrive, procura isso, não acha, é muito tempo de um monte de pessoas, né? Então, até por uma questão de respeito ao tempo dos participantes do modelo do ritual de gestão, é muito importante que o organizador esteja com tudo pronto lá, né? O show esteja prontinho para rodar. Segue em frente. E se o objetivo do modelo de gestão é realmente, né, você evitar desperdício, retrabalho, fazer tudo da maneira mais eficiente, é natural que o ritual de gestão também siga esse modelo, né? Não vamos perder tempo com essas coisas. Se você envia os slides com antecedência, é possível organizá-lo de uma maneira muito mais tranquila para a apresentação. Vai ter que ter uma pessoa que vai fazer a condução do ritual de gestão, de uma maneira muito simples. Quem vai apresentar agora, vai lá. E aí é importante que cada setor, quando for apresentar seus slides, que eles cheguem lá na frente, de todos, em pé, faça a sua apresentação, explique os números, fale das não conformidades, compartilhe alguma ideia, algum conhecimento, algum fato interessante que ocorreu durante o mês. E aí essa condução pode ser feita pelo diretor, pode ser feita pelo magistrado, né? Isso aí vai depender. Só tem que ser uma condução assim, serena e uma condução objetiva. É possível que às vezes você ouça coisa lá que não te agrade muito, mas a gente tem que ter a mentalidade, o espírito de saber que nós estamos lá para ouvir coisas que melhorem o funcionamento da unidade judiciária. Isso aí pode não ter agradado, mas o objetivo é o quê? Vamos atuar sobre essa não conformidade, sobre esse problema e tentar fazer uma melhoria daquela situação. Essa questão da condução, Carlos, é tão importante, porque é o mestre de cerimônias, né? O mestre de cerimônias, ele não deixa, por exemplo, uma discussão tomar conta, né? Ele entra na discussão e fala, não, pessoal, vamos marcar isso para depois, né? Vamos continuar com a reunião de gestão. Então, esse condutor, a pessoa que está conduzindo o ritual de gestão, ele tem que ter essa firmeza de, eventualmente, parar uma discussão e postergar para outra situação. E isso é muito importante, né? Eu me lembro de uma das reuniões de gestão em que foi apontado como não conformidade que a parede estava toda suja porque as pessoas apoiavam o pé na parede enquanto estava esperando uma audiência. Aí começamos a discutir o que fazer. A discussão, na verdade, foi muito rápida. Acho que em 5 minutinhos nós chegamos a uma solução. Vamos passar lá uma tinta feita de água, né, que tem um componente especial, que basta passar um pano úmido que você limpa aquela sujeira. Mas, às vezes, a discussão se estende por 15, 20 minutos. Isso aí acaba com qualquer ritual de gestão. Então, em situações como essa, com a discussão extensa, longa, o ideal é chegar assim aqui, vocês trouxeram o problema, vocês dois resolvam aqui fora da reunião, tragam para nós a solução no próximo mês, ok? E aí a gente dá uma forma de conduzir isso de maneira mais objetiva. É isso aí. E a conclusão do ritual de gestão, ele tem que gerar uma ata, né? A gente, no ritual de gestão, os próprios slides, o material de apresentação já é em si parte integrante da ata, uma ata cheia de informações, tá? Porque ali nós vamos depois entrar um pouquinho mais nesse detalhe, ali você fala o que você vai fazer no próximo ciclo, até o próximo ritual de gestão. Você propõe as coisas que você vai realizar. Então, isso já está registrado nos slides, né? Não precisa fazer uma ata muito complexa, etc. Mas, ainda assim, a ata é muito importante, porque, às vezes, no ritual de gestão aparecem questões que não estão ali nos slides, mas a discussão leva para essas questões, e que a gente precisa, sim, registrar o que vai ser feito, quem vai ser feito, até quando, etc. Então, o papel da ata é muito mais esse registro das coisas que não estão nos slides.
E essa ata ela é muito, muito importante. É como se fosse o checklist das coisas que nós vamos fazer depois que a gente sair do ritual de gestão. Ô, Luiz, eu queria também reafirmar essa questão do que pode ser discutido no ritual de gestão. Na verdade, acho que tudo. Mas eu acho que tudo tem que ser dito com muita educação, com muita elegância, sempre respeitando o próximo. Eu me lembro de uma das reuniões de gestão que nós fizemos, previamente a ela, um dos servidores enviou um e-mail e chegou e falou assim, ó, eu fui preencher o questionário, mas aqui, está falando o que eu gosto daqui. Eu não gosto de nada daqui da vara. O ambiente é tóxico, as pessoas perseguem e não sei o quê. Falou tanta coisa ruim. E eu lembro que eu acho que eu até comentei com você, você falou, pô, mas ele não pode falar, isso aí vai ser tão ruim para o ambiente. Eu enviei um e-mail para ele e falei aqui, ó, eu acho que você tem que trazer tudo isso para o ritual de gestão. Mas fale com elegância, tem pessoas lá que estão ouvindo, às vezes elas nem conhecem esse problema. E eu me lembro que quando a gente realizou o ritual de gestão, foi assim, eu estava, né, na expectativa de saber o que o servidor ia falar. Ele foi o último a se manifestar. E quando ele falou, ele fez um discurso até muito bonito, tocante. Ele mostrou que ele estava muito insatisfeito. Ele falou que estava procurando atendimento médico, que o ambiente de trabalho não era bom para ele. Eu notei na hora que vários colegas de trabalho baixaram a cabeça. Parecia que lá realmente tinha um ambiente que não era muito agradável para ele. Mas eu sempre foi uma coisa assim, ele trouxe um problema seríssimo, de uma maneira assim muito educada, e que as pessoas puderam repensar aquilo dentro da unidade judiciária. Então, acho que o importante é isso. Vamos discutir com maturidade, né, os problemas que existem na unidade judiciária. Pô, Gás, vamos falar um pouquinho então da liturgia, né, desse passo a passo do ritual de gestão. É muito importante seguir a liturgia. Agora, não existe uma única liturgia e nem a gente quer dizer que só pode usar essa liturgia, tá? A melhor liturgia é aquela que deixa todo mundo confortável, que deixa todo mundo com vontade de fazer o ritual de gestão novamente. Essa é a melhor liturgia, com certeza. Agora, tem uns pontos que a gente gostaria que vocês pensassem em incluir na liturgia do ritual de gestão de vocês, né? O primeiro ponto, que eu acho super importante, é a gente apresentar os resultados. Porque a gente se comprometeu no último ritual de gestão a fazer uma série de coisas. Então, cada setor, cada um que se comprometeu a realizar coisas, no mínimo está com vontade de chegar lá e apresentar para os colegas o que fez, entende? Então, esse é um ponto super importante na liturgia. Essa prestação de contas, essa apresentação do que foi realizado, do que foi conquistado do último ritual de gestão até esse agora, né? Então, esse é o ponto principal, prestar contas, apresentar resultados. Nessa apresentação de resultados, o quadro de indicadores, eventualmente, é utilizado, gráficos é utilizado, nós vamos mostrar alguns exemplos para vocês. Não tem um formato padrão, um formato universal, não. É do jeito que vocês acharem, pessoal. Mas é importante apresentar, tá certo? Ô, Luiz, ponto, nesse aspecto, diga, fala. Já que nós estamos falando de apresentar resultados, para que nós façamos isso, nós precisamos começar a medir nosso trabalho. Como é que eu apresento um resultado que eu não estou medindo? E a medição é feita pelos indicadores. Então, assim, cada setor da vara tem que estabelecer seus indicadores. Então, por exemplo, né, o gabinete do magistrado, quais seriam os indicadores? São meras sugestões, mas eu poderia dizer quantidade de sentenças, de minutas que faz durante um mês, quantidade de decisões, de despachos, que podem ser consideradas, né, Carlos? Parece que deu uma falhazinha. Eu continuei para você. Exemplos então, de indicadores. Exatamente. Então, assim, tenham esses indicadores bem definidos, comecem a acompanhar mês a mês, porque a partir do momento que o gabinete está medindo, eu faço 100 sentenças por mês, aí ele estabelece uma meta para daqui a um mês. Mês que vem eu vou fazer 110 sentenças. Quando tiver o ritual de gestão, tem que ter essa prestação de contas. E aí, vocês conseguiram fazer as 110? Então, assim, né, faz parte desses indicadores precisos. Tanto é verdade que nós colocamos um painel de indicadores, mas é um painel muito genérico, né, para a vara como um todo, lá no nosso curso. Mas eu acho que cada setor tem que sentar, a equipe de cada local pensar quais são os melhores indicadores que medem a atividade feita durante o mês.
E tem indicadores também que são da unidade toda, distribuição, número de baixas, né, acervo. Então, assim, é preciso também que a gente olhe esse placar de resultados e a gente começa a se ligar nesse placar de resultados. Então, a gente brinca que, por exemplo, às vezes uma vara está com 7 mil processos, o acervo está 7 mil processos. E a gente fala, ó, não, no final do ano tem que chegar a 6 mil processos. E se chegar, nós vamos ter um churrasco, entendeu? Tipicamente o magistrado, a magistrada paga o churrasco com a presença dos professores, né, Carlos? Exatamente. Mas então a gente propõe um desafio e aí as pessoas todas, como se fosse uma gamificação, porque as pessoas todas começam a acompanhar aquele indicador e começam a querer atingir aquele resultado. E quase sempre acontece a gente nem imaginar que era possível e de repente a gente está lá, a gente consegue atingir e está tudo bem. E a vida seguiu normal, nada de muito diferente mudou na vara, só a nossa maneira de trabalhar que mudou. Bom, e outra coisa, e também se o indicador, se a meta não foi alcançada, paciência, né? O importante é que a gente esteja caminhando para frente. Muitas vezes estabelece a meta, pode ser um pouco arrojada, ou então você pode estar muito próximo da meta. O importante é, não fique frustrado, né? Houve uma unidade judiciária que estava acontecendo isso. Eles começaram a estabelecer metas, e eram metas assim, comparativamente com a produção pretérita deles, era inalcançável. Então, mês após mês, eles não conseguiam atingir nenhuma meta. Aí nós fomos muito realistas com eles, falamos aqui, ó, vocês estão propondo metas, porque um detalhe, pessoal, não é o juiz, não é o secretário de vara que deve estabelecer as metas. Eu acho que cada setor tem que se reunir e pensar o que nós conseguimos fazer para o próximo mês. E aí nós falamos com eles, ó, suas metas estão muito assim, arrojadas. Eu acho que talvez seria mais coerente que vocês reduzissem um pouco a meta para pelo menos ter aquela satisfação de um dever cumprido. E eles fizeram isso e começaram a conseguir os resultados. Então, Carlos, essa questão da meta, do placar de resultados e tudo mais, isso ajuda muito a reduzir a sensação de enxugar gelo. Porque a gente começa a ver os números mudando, as pessoas, a equipe começa a ver os números mudando. Então é muito importante que esse placar de resultados seja mostrado, até mesmo tem varas que fazem o placar lá no balcão de atendimento. Para quem chegar na vara já vê quantas sentenças, quantas baixas, a distribuição e tudo mais. Entendeu? Mas esse placar de resultado faz parte da gestão à vista, que ajuda muito a remover essa sensação de enxugar gelo, que é tão ruim para o nosso engajamento no trabalho. Né? Pensar assim, porra, nós estamos produzindo coisas, estamos produzindo um mundo de coisas. Mas vamos voltar para a liturgia, Carlos, porque está faltando algumas coisas na nossa liturgia. Eu acho muito importante também quando se faz a menção às não conformidades, Luiz. Né? O que saiu diferente entre o que a gente desejava e o que efetivamente foi realizado? Isso é uma não conformidade. Então, assim, autos desaparecidos, o computador que está ligado após o horário, o ar-condicionado no ambiente vazio, tudo isso é não conformidade. E é muito importante que as pessoas tragam isso. Para quê? Quando a gente discute coletivamente esses problemas, e todos sabem que é um problema, que é uma não conformidade, eles vão parar de ficar ligando, deixar o computador ligado, eles vão parar de desperdiçar ar-condicionado, vão ter mais cuidado ao lidar com os autos físicos que desapareceram. Eu noto que muitas vezes as pessoas ficam um pouco receosas de querer trazer essas não conformidades. Elas acreditam que estariam prejudicando o colega. Mas essa não é a mentalidade. A mentalidade é, se eu não levar, eu estou prejudicando a equipe inteira. É um problema que às vezes se repete mês a mês, e porque eu não toquei no assunto, ele continua se repetindo. Se eu tivesse trazido há 3 meses, teria resolvido essa situação. Agora, olha só, não é só não conformidade que a gente traz para a reunião de gestão. A gente traz também elogios, fotos. Por exemplo, em algumas unidades, com a melhoria da tramitação, a pessoa conseguiu concluir o processo, levou lá um presente, uma flor, tira foto, compartilha com a equipe essas coisas boas também. Nós temos tanta coisa boa para compartilhar. Então, o momento de compartilhamento não é só de não conformidade, também é de coisas boas, elogios e também um pouquinho do nosso trabalho. Por exemplo, você pode compartilhar com os colegas o passo a passo de acessar um determinado sistema, por exemplo. Né? Isso faz parte do jogo. Quer dizer, você montou lá uma cartilha e você quer mostrar para todo mundo o seu trabalho. Faz parte. É só combinar com o organizador do ritual de gestão que você vai precisar de tantos minutos para apresentar aquele material. Porque ele precisa também ter esse planejamento. Tá certo, Carlos?
Lá em Montes Claros, eu me lembro que o pessoal do atendimento juntou lá uma foto de uma senhora abraçada com eles lá no balcão. E eu falei, o que é isso, pessoal? Falou, não, essa aqui é uma senhora, ela se tornou folclórica aqui na unidade judiciária. Ela vem aqui na justiça quase que diariamente, porque tem um processo aqui de aposentadoria. Eu falei, ué, que é isso, gente? Então me fala qual que é o número do processo, vamos dar uma prioridade nisso para resolver o problema dela. Ele falou, não, mas já está resolvido há muito tempo, já tem meses. Mas ela gosta tanto de vir aqui que ela continua vindo e tal, e desenvolveu uma amizade. Eu falo o seguinte, isso trouxe algum ganho de produtividade para a equipe? Não. Mas assim, eles acharam importante aquilo, quiseram compartilhar uma informação, algo que era importante para o atendimento, e para mim foi uma curiosidade, né, que foi satisfeita, que foi apresentada. Eu falei, que interessante. Então eu vejo que está alguém satisfeita com a justiça e ainda vindo aqui para poder abraçar a turma toda. Fora o bálsamo que é ouvir um elogio, ter essa sensação de serviço cumprido, com a satisfação do jurisdicionado, isso é muito gostoso para todos nós ouvirmos isso, né? Bom, fechando o ritual de gestão, pessoal, cada setor tem que apresentar o que vai fazer até o próximo ritual de gestão. Então, é uma coisa simples, até o próximo ritual de gestão, eu quero... Hoje eu estou com 100 processos paralisados há mais de 130 dias, eu quero reduzir essa pilha de 100 processos para 80 processos. Então, cada setor, ele traz uma lista de coisas que vai fazer até o próximo ritual de gestão. É o compromisso daquele setor, daquelas pessoas com o todo. Elas afirmam publicamente ali na frente dos colegas, olha, até o próximo ritual de gestão eu vou conquistar esse resultado, eu vou conquistar isso, vou fazer aquilo. Então, esse é a última parte da liturgia do ritual de gestão. E observa que essa última parte desse ritual de gestão vai ser usada como a primeira parte do próximo ritual de gestão. Você pega aquele slide e fala, olha, eu falei que eu ia fazer isso, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não consegui fazer por conta disso, daquilo outro, isso aqui estou quase conseguindo, vou conseguir essa semana. Tarará. Então, você usa quase que o mesmo slide, o que você prometeu que ia fazer no início do próximo ritual, prestando contas daquilo que realmente você fez. Então, dessa forma, você tem uma conexão entre um ritual de gestão e o próximo, para não deixar as coisas soltas, sem acompanhamento. Luiz, e isso aí é que mostra justamente a concatenação dos rituais, né? Um tem que estar vinculado ao outro. Eu me lembro, por exemplo, o almoxarifado lá em Montes Claros, que era o setor de serviços gerais. Chegaram lá e estabeleceu diversos objetivos a serem definidos. Um dos mais difíceis era, eu tenho que trocar o elevador aqui do prédio. E aí, a cada ritual de gestão, a gente falava, em relação ao elevador ainda não foi trocado, mas nós avançamos, conversamos, fizemos isso aqui, e mostrava a evolução. Outros diversos itens, eles iam falar, não, isso aqui foi cumprido, isso aqui, mês que vem a gente cumpre, isso aqui e tal. E é muito bom para afastar aquela ideia do enxugar gelo. Depois de um ano, quando a gente olha para trás, vê todos os slides, vê tudo o que foi planejado e aquilo que foi conquistado, a gente chega e fala assim, fizemos coisa demais. É exatamente isso. Vamos mostrar alguns exemplos de slides, Carlos? Eu acho que isso agora, para vocês terem esse sentimento que não tem nenhuma ciência de outro planeta, não. Cada um faz uns slides. A gente trouxe aqui alguns exemplos de slides, pessoal. Legal. Então você tem... Entradas, saídas. É isso aí. Você vê mês a mês... Total de entradas, total de saídas, né? E a diferença no acervo. Legal. Isso. Vamos para outro slide. Esse é um outro que mostra aí o relatório de processos assim conclusos. Né? Cada marca é pelo tempo de duração. Está concluso há mais de 180 dias, a menos de 60 dias. É um gráfico pizza, né? Que dá uma fotografia do acervo nesse momento aí. Muda o slide, Carlos. Esse aí é um gráfico de barras. Isso aí são petições protocolizadas num determinado período. Então, um setor lá que juntava petições falava, nós estamos recebendo aí quase que mais de 1.000 petições por mês. E aí a média variava isso, em torno de 1.000 a 1.100 petições. Ou seja, começa a medir o trabalho da vara. Legal, vamos para outro. Isso aí é o acervo, a tramitação numa vara, né? Aí mostra assim como é que, né, os números estão muito pequenininhos, mas dá para ver a linha.
Então está subindo aí o número até antes do modelo de gestão, depois começa a cair e tal, e vai seguindo, mês a mês, contabilizando o acervo processual. Esse tipo de gráfico é bom que nos dá uma noção muito boa de tendências, né? A quantas estão andando, né? O que está acontecendo. Legal. Isso. Vamos mudar. E aí um acervo sendo mostrado durante um mês, né? Esse acervo lá tinha 2.820 processos na vara, e aí a definição, o que está em execução, o que foi para o tribunal, o que é PJE, o que é o outro sistema da justiça, né? Legal. Essa é uma fotografia que não mostra, por exemplo, mais de um mês. Já está bom, não tem problema, né? Eventualmente a gente vê muitas varas mostrando vários meses, um em paralelo ao outro, em colunas, né? Para você ter essa sensação de tendência, né? Vamos lá, mais um slide para a gente. Esse é de não conformidades. Então, assim, tudo que às vezes dificulta o trabalho, que saiu diferente do planejado, eles mencionam. Então, assim, não tinha impressora suficiente, o sistema de informática de precatórios não estava funcionando, o sistema ESOSH e o EJUR, que é da Justiça Federal, aí como o pessoal do Piauí também falou, né, os sistemas de informática às vezes trazem muita dificuldade para o funcionamento, e esse era o caso também interessante, que o pessoal da secretaria tomava choque, né, a questão lá do carpete que havia, com a eletrostática do ambiente, o pessoal estava trabalhando e tomando choque o tempo todo. Eles resolveram esse problema do choque com um umidificador, por incrível que pareça. Ficava lá um umidificador aumentando a umidade do ambiente para diminuir os choques. Olha que legal. Mas eles resolveram a não conformidade. Esse é o ponto principal, pessoal. Às vezes a gente não consegue resolver a não conformidade naquele momento, mas aquilo fica plantado na cabeça de todo mundo. E aí conversa daqui, conversa dali. Ah, eu tive esse problema também na minha unidade. Como é que vocês resolveram? A gente colocou um umidificador. Ah, que legal, pronto. E aí você tem a solução, entendeu? Vamos avançar, Carlos? O último slide, Luiz, é esse aí, ó, que eles compartilharam o conhecimento. Está muito pequenininho aí, mas falando assim, ó, às vezes chegou um novo estagiário na vara, eles vão apresentar o estagiário no ritual de gestão. Às vezes o pessoal do gabinete não está sabendo que na secretaria tem um novo estagiário. O sistema Bacenjude, ele sofreu novas alterações. Vamos explicar para a turma toda que alterações foram essas e como isso vai melhorar nosso serviço. Então, assim, esses slides são de diversas varas, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, que nós pegamos para dar uma ideia. Além disso, o que nós vamos fazer? Nós preparamos um modelo, né, um template de slides no PowerPoint e vamos deixar lá no nosso ambiente virtual. Quem quiser seguir esse template, ótimo. Quem quiser acrescentar alguma coisa, melhor ainda. Se quiser adotar outro, mas o importante talvez seja isso. Vamos tentar trazer a prestação de contas, vamos trazer as não conformidades, vamos compartilhar alguma informação útil, um fato, algo interessante. Isso aí que acho que é a essência do ritual de gestão. Carlos, e além disso, os slides também eles se prestam a uma coisa super importante, que é o registro da evolução da unidade. Daqui a alguns meses, daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, nós vamos olhar para trás e vamos falar assim, nossa, não acredito que a gente estava daquele jeito há 7 meses atrás, há 6 meses atrás. E isso é tão importante, inclusive, para o registro do projeto. Como a gente já falou, no final desse projeto, nós vamos gerar um livro, está aí o Carlos colocando a foto do último livro que a gente fez na Justiça Federal. Nós vamos gerar um livro em que cada unidade que participou do projeto vai registrar, vai fazer um capítulozinho dizendo, olha, começamos assim, conquistamos isso, nossa situação atual hoje é essa, o nosso olhar para o futuro é esse, entende? Quer dizer, registrar isso, e a gente distribui esse livro para cada unidade, né? Para registrar efetivamente essa caminhada, essa trajetória que é tão interessante e de tanto aprendizado. Então, pessoal, Luiz, os slides... Fala, para Carlos. servir de referência também, né? Referência para outras varas do Estado, para outras varas do Brasil. Ou seja, esse livro acaba que é um livro de boas práticas, né? Essas boas práticas que serão contabilizadas ao longo do curso, é muito importante que a gente faça esse compartilhamento, não só no Estado, mas no Brasil inteiro. Com certeza, outras varas de competências similares vão querer olhar e vão ter essa referência da experiência de vocês. Então, esse registro do projeto, né, no livro é uma coisa super importante que a gente gosta muito de fazer e os slides, depois do projeto, são a nossa fonte de consulta, a fonte de consulta de vocês,
para montar o capítulozinho de vocês, para mostrar a evolução e tudo mais. Bom, avançando então, pessoal, nós já fechamos a parte do ritual de gestão, nós estamos só mais 9 minutos de live aqui. A gente queria dar alguns avisos, um deles é sobre o painel de indicadores, né? O painel de indicadores a gente ainda não pediu vocês para entregar, vamos pedir logo à frente. Nas varas de implantação prática, eles são mostrados, o painel de indicador vai ser mostrado naturalmente nos slides da reunião de gestão, do ritual de gestão. Nas varas do interior, a gente recomenda que se faça a mesma coisa. E a gente está à disposição, se vocês quiserem mandar o material para a gente, fica à vontade, a ideia é essa mesmo, é a gente poder interagir com vocês e dar algumas dicas, o que fazer e o que não fazer. Mas o mais importante é que os indicadores, pessoal, é a gestão à vista. Eles passam uma mensagem sutil para todo mundo da equipe sobre o que é importante, o que é importante a gente focar, qual que é o nosso estado de atenção, onde a gente tem que colocar os nossos esforços. Então, esse placar de resultados é muito importante para a gente ter e usar a nosso favor. Ô Luiz, e com relação a esse painel de indicadores, né, que já está disponível, todo mês nós vamos disponibilizar como uma entrega estrela, né? Como o Luiz diz, não é preciso entregar efetivamente, o dia que for nós vamos pedir. Mas assim, os indicadores são sugestivos. Lá, por exemplo, está voltado para uma unidade judiciária, diz respeito ao acervo, total de entradas no mês, total de saídas no mês, processos paralisados há mais de 100 dias, conclusos. Se vocês conseguirem essas informações, ótimo. Houve servidor que chegou e falou assim, foi muito difícil conseguir tais informações do último ano. Se está difícil, gente, também não é para trazer sofrimento. Nós não queremos com essa atividade que vocês morram de virem verdadeiros investigadores para levantar dados, né? Então, se isso está dando muito problema, deixe de lado, vamos começar a medir de agora em diante. Ou aquele indicador, né? Aquele indicador que está dando problema, deixa ele para depois, deixa de não tem lado. problema. Exatamente. Quer substituir, tem um outro mais fácil, porque é outra coisa. Há setores como a corregedoria. Às vezes o pessoal da corregedoria não tem os mesmos indicadores que vão ter uma unidade judiciária. Mas é importante que talvez eles pensem, o que eu consigo medir o meu trabalho? Qual que é o melhor indicador? Se vocês conseguirem isso, e é algo que não dá muito trabalho de se coletar informação, adote isso. O que vai acontecer? No final de 7 meses, nós vamos acompanhar essa evolução. E aí, aquele indicador que vocês apontaram no mês de março, nós vamos ver lá em setembro como é que está. Melhorou? Progrediu? E o ideal é que haja essa progressão. Falando em entrega estrela, né, que você citou aí, é importante a gente falar que a entrega estrela desse ciclo é a ata e, eventualmente, os slides do primeiro ritual de gestão de vocês, tá certo? Então, tenham isso em mente, né? É uma entrega super importante. A gente quer criar esse hábito em vocês. A ata e os slides das unidades participantes, tá? Como entrega estrela para esse ciclo. Bom, Carlos, nós já estamos meio que nos finalmente da nossa live, né? A nossa próxima, vai lá. Isso, eu acho que nós continuamos marcando esse horário, né? Depois a gente pode até fazer uma enquete se querem que mude o horário ou não, mas a princípio vai ser na próxima quarta-feira às 11 horas, e o tema que a gente escolheu, que está, né, correlacionado com o tema do curso de gestão, é justamente a prestação do serviço judicial. Exatamente. Essa é uma parte que a gente muitas vezes não presta atenção, mas nós estamos prestando serviço à sociedade, né, pessoal? Assim como os médicos, né, principalmente nessa parte de pandemia, né, os médicos prestam serviço à sociedade. Então, quando eu entro no consultório de um médico e eu vejo uma sala de estar muito bonita e eu sou muito bem atendido, automaticamente eu julgo a qualidade técnica daquele médico como sendo boa, é a qualidade percebida. Pode ser que não tenha nada a ver com a qualidade técnica, né? No serviço judiciário também é a mesma coisa. Eu posso ter sentenças muito bem confeccionadas, muito elaboradas, mas demoraram 10 anos para serem prolatadas. Isso aí é a qualidade ou não, né? Como é que o nosso jurisdicionado percebe a qualidade do serviço a ele prestado, né? Então, tem uma série de coisas lá para a gente refletir. Diga, Carlos. E uma outra coisa, Luiz, a gente às vezes pensa muito, né, no tribunal, nas varas, tal, como um local onde se presta o serviço, mas na verdade talvez o judiciário seja uma prestação de serviço, mais mesmo do que um local. E acho que nessa época de pandemia a gente pode constatar isso. Nós não temos mais talvez uma base física de atendimento, todo mundo em casa,
e esse serviço sendo prestado por meio de decisões, de sentenças, de sessões de julgamento virtuais, audiências à distância. Então, esse enfoque da prestação do serviço judicial, eu acho que é a essência do Poder Judiciário. Quer dizer, vamos ter esse estado de atenção, né? Eventualmente a gente nunca parou para pensar como é que é a nossa prestação de serviço, não é mesmo, Carlos? A gente fica num estado de desatenção, só respondendo o tiroteio e não para pensar nisso. Bom, pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês, né? A gente chegou até 50 participantes da live, é um prazer ver vocês entrando na live, curtindo um pouquinho desse conteúdo, né? Nossa próxima live será no dia 22, próxima quarta-feira, às 11 horas. Essa live vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, como a última, e também na nossa plataforma virtual, né, no EAD. Fique à vontade para assistir e compartilhar, né? A ideia é essa mesmo. E até a próxima. Isso. Não deixem de acessar a nossa plataforma EAD, vão lá nas boas práticas, participem do fórum de discussões e todas as dúvidas tragam para a gente. Vai ser um prazer poder responder. Até breve. Até breve, pessoal. Obrigado.